Na lei do Senhor, se roubou um boi, tem que devolver 5. Se roubou uma ovelha, tem que devolver 4. Satã é ladrão desde o começo. É óbvio que ele vai proteger os ladrões. É óbvio que ele vai passar a mão na cabeça dos bandidos. O bandido não quer saber da lei do Eterno. Ladrão detesta o mandamento do Senhor. Nem ladrões, nem avarentos, nem os extorquidores herdarão o reino de Elohim. Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez juntos para estudar os mandamentos do Eterno. Que estes mandamentos assegurem a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. E hoje vamos falar sobre o mandamento não furtarás. Observando que existem várias nuances: não roubar, não furtar, não extorquir, não sequestrar, tudo isso está girando em torno dessa prática maligna de tomar aquilo que pertence ao próximo. Vamos então à palavra do Eterno, vamos ao que está escrito, começando no texto que se encontra em Shemot, ou Êxodo, capítulo 20, versículo 15, que diz assim: não furtarás. Esta é mais uma das palavras que o Senhor mencionou ali ao pé do Monte Sinai, quando o povo estava fazendo aliança com ele, e ele enfatiza esta ordem: não furtar. Também consta em Vaikra, ou Levítico, capítulo 19, versículo 11, não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. E no versículo 13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Então, existe aqui várias nuances que a gente precisa ter atenção. O furto em si é um roubo sem violência, né? Um roubo, como diz aqui, furtivamente, sorrateiro, sem a pessoa ver. O roubo já é um ato de violência, é um ato relacionado ali à força. A pessoa toma o que é do outro, mas à força. E aqui no versículo 13 nós observamos uma outra questão, que é quando a pessoa retém o pagamento, o salário de um trabalhador. Ela sabe que é o direito do trabalhador usufruir daquele salário, mas ela segura, ela retém o salário. Isso também é um roubo aos olhos do Senhor. Isso é uma prática condenável. E é preciso ter cuidado, né? Aqui nós observamos que o diarista, obviamente, recebe pelo seu dia de trabalho. E se está ali acertado que ele deve receber naquele dia, quem retém o salário está roubando o trabalhador. À medida que, obviamente, existem acordos entre patrão e empregado, e se existe um acerto do momento em que deve ser feito este pagamento, esse momento deve ser respeitado. Também consta em Romanos, capítulo 13, versículo 9 em diante: portanto, não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba que aqui o autor da carta aos Romanos, Shaul, também conhecido como Paulo, ele chama a atenção da guarda dos mandamentos e vai dizer que quando a pessoa está guardando esses mandamentos, ele está manifestando o amor. Todos esses mandamentos se resumirão no amar ao próximo como a si mesmo. Uma pessoa que ama o seu próximo não vai roubá-la, não vai matá-la, não vai assassiná-la, não vai adulterar. Vai ter todo cuidado com o bem do seu próximo para preservá-lo e não para usurpar para si. Então, Shaul fala que o amor se revela, se manifesta no cumprimento dos mandamentos, na obediência à palavra do Eterno. No versículo 10, ele ainda diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de modo que a plenitude da Torá é o amor. Ou seja, a plenitude. A pessoa cumpre toda a Torá, o cumprimento da Torá vai revelar o amor. Por isso que o Senhor Yeshua fala: eu não vim destruir a Torá, eu vim cumprir. E para quem não cumpre esses mandamentos, quais são as penalidades? O que a lei do Senhor diz? Aqui também em Shemot, ou Êxodo capítulo 22, nós observamos o seguinte: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Olha só qual era a penalidade. Não é conforme as leis de hoje que a gente está acostumado a ver o ladrão usurpando, tomando na base da violência aquilo que não lhe pertence.
Quando ele é apanhado, o máximo que pode acontecer é ele ser preso. E estando preso, ele tem um salário, ele tem um auxílio reclusão. Ele ainda recebe pagamento estando preso. E aquele que foi roubado recebe o quê? Não recebe nada. Aqui na lei do Senhor, se roubou um boi, tem que devolver 5. Se roubou uma ovelha, tem que devolver 4. Isso se ele, porventura, vender ou abater este animal. Se for o caso aqui no versículo 4, se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, pagará o dobro. Ou seja, se o ladrão foi apanhado com um produto do roubo na mão, o animal sendo o animal, não, agora eu quero devolver, não, fica com o que é teu. Não, não, não. Você vai devolver o que é meu e vai pagar mais um pelo fato de você ter me roubado. É isso que a lei do Senhor determina. Isso, obviamente, desestimularia o criminoso a essa prática. Ele, obviamente, ia pensar 2 vezes antes de roubar. E veja aí que a lei do Senhor ela mostra o quanto o Eterno está preocupado com aquela pessoa que trabalha, que produz e que tem o direito de desfrutar daquilo que é seu, para que ninguém venha tomar, para que ninguém venha extorquir, ninguém venha roubar. Esse daqui é o resultado para quem se atrevesse a roubar segundo a lei do Eterno. E existia também o caso daquele que rouba pessoas. Para nós aqui, sequestradores. Diz aqui em Shemot, capítulo 21, versículo 16, quem sequestrar um homem, no hebraico, essa palavra que aqui é traduzida por sequestrar, o sentido literal dela é de roubar. Quem roubar um homem, quem sequestrar um homem, e vendê-lo, ou mesmo, se este for achado em seu poder, certamente será morto. Para a pessoa que rouba uma vida, para uma pessoa que sequestra uma pessoa, tirando do seio familiar, ele não vai ter prisão perpétua, não tem como ele pagar, restituir a maldade que fez, ele será morto. Imagine se isso fosse aplicado hoje em dia. São poucas nações em que existem pena de morte. E algumas delas só para situações assim bem excepcionais. Mas no reino do Senhor, esse tipo de crime é inaceitável. Então perceba aí a justiça do Eterno, bem diferente das justiças dos homens. Por isso que muitas pessoas não querem a lei do Senhor. Bandido não quer saber da lei do Eterno. Ladrão detesta o mandamento do Senhor. Mentiroso, nós até lemos aqui um mandamento que fala sobre enganar e sobre mentir. Mentiroso detesta a lei do Senhor. Fofoqueiro, então, nem se fala. Mas vamos ver então o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, sobre a questão do reino de Elohim, porque uma vez que esses mandamentos eles foram dados no contexto da nação de Israel, e pessoas pensam, bom, mas nós não estamos mais vivendo na nação de Israel, aqui no Brasil não existe essa lei, nós não temos como aplicar esta lei, por exemplo, para punir de morte um sequestrador, de fato, nós não temos esta prerrogativa aqui de fazê-lo. Mas perceba que diante do Eterno, o Senhor não vai julgar pela lei brasileira, pela lei americana, nem pela lei europeia. Ele vai julgar segundo a sua lei. Por isso que quando, aqui em Coríntios, Paulo fala aos irmãos, ele diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Elohim? Quem é injusto? É aquele que não está praticando justiça. E quem define o que é ou o que não é justiça? É o Eterno, que fala na sua lei o que ele aprova, o que ele não aprova, o que é justo, o que não é justo e quais são as penalidades para as ações criminosas que os homens resolvem praticar. Então aqui Shaul está falando, os injustos, os que não estão vivendo segundo a justiça do Eterno, não herdarão o reino de Elohim. Ah, mas eu outrora era injusto, eu era pecador, mas não mais. A lei do Senhor me dá clareza do que é pecado e do que não é pecado. Eu já fui um pecador. Agora eu sou um liberto, sou um salvo. Posso não ser infalível, mas já não sou um escravo do pecado. E é aí que as pessoas precisam compreender a posição para o qual o Senhor nos eleva. Quando nós alcançamos o perdão, alcançamos a transformação, o nascimento do alto, não é mais para sermos como outrora, prisioneiros. Agora nós somos chamados à liberdade e somos capacitados pelo Senhor para vivermos não debaixo da condenação, mas acima da lei, ou seja, guardando os preceitos e os mandamentos do Eterno,
nós não estaremos debaixo de condenação. E aqui Shaul fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Elohim? Não vos enganeis, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Elohim. Quem vai herdar o reino são aqueles que estão vivendo em conformidade com as ordens do Eterno, com aquilo que ele estabelece. E a lei do Senhor, ela vai servir para nós de referência para saber se estamos realmente como parte do reino do Senhor ou se estamos excluídos dele. Em Matitiahu agora é o próprio Senhor Yeshua falando, dizendo aqui sobre os falsos profetas: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos extorquidores ou roubadores, dependendo da versão. Mas preste bem atenção que aqui em Coríntios, que nós acabamos de ler, ele encerra falando aqui: nem os extorquidores herdarão o reino de Elohim. A pessoa que, na pressão, né, ela não rouba na violência, mas ela rouba na pressão e faz até a pessoa concordar, né, para extorquir, arrancar dela, sob pressão psicológica, sob ameaça, para tirar da pessoa com certa anuência dela. Esses são os extorquidores. E o Senhor, ele chama a atenção desses extorquidores que se apresentam com pele de ovelha, mas são lobos extorquidores. Terrível, né? O Senhor fala: guardai-vos, guardai-vos. E esse mandamento que o Senhor estabelece desde o princípio, na verdade, o que é segundo o caráter de Elohim é aprovado por ele, o que não é, que é segundo o caráter de Satã. Satã é ladrão desde o começo. É óbvio que ele vai proteger os ladrões. É óbvio que ele vai passar a mão na cabeça dos bandidos. Aí vão dizer: não, porque o ladrão na cruz, que estava lá do lado do Senhor Yeshua, ele foi salvo. Mas ele não foi salvo porque ele era um ladrão. Ele foi salvo porque ele creu. O Senhor, na sua misericórdia, ele tem prazer em salvar, em resgatar. Mas ele não vai passar por cima do seu mandamento. E é importante que a gente entenda bem isso, né? As leis do Senhor precisam ser guardadas. Não que não haja, da parte do homem, a falibilidade. Ela existe. O homem pode ser falível, mas ele deve ser cauteloso, porque ninguém vai escarnecer do Senhor. Pessoa que quer continuar no erro e fingir que está tudo certo aos olhos do Senhor, ela não vai encontrar misericórdia enquanto ela não se quebrantar de verdade. O Senhor, ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele é exigente. Que o Senhor abençoe a todos vocês, meus queridos, que a guarda dos mandamentos possa trazer crescimento e edificação para a sua vida e principalmente as bênçãos do Eterno repousem sobre a sua casa. Compartilhe agora esse vídeo com as pessoas que você quer abençoar. Se inscreve no canal para você poder também estar a par dos conteúdos novos que estaremos lançando por aqui e deixa esse like aí para que esse vídeo possa ter maior alcance dentro da plataforma. Que o Senhor abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.